Olá pessoal, eu acho que não é novidade para ninguém que o tema da reafirmação da DER no processo administrativo se tornou bastante complexo após o advento da Instrução Normativa 128 e das portarias que regulamentam o IN 128. Muitas dúvidas surgem nos casos concretos e é muito importante que a gente conheça bem as possibilidades de reafirmar a DER na via administrativa, não apenas para garantir o direito ao melhor benefício ao segurado no processo administrativo como um todo, mas também para que possa, eventualmente, num processo judicial, fazer o devido controle da decisão administrativa. Esse tema ganha importância ainda considerando que a jurisprudência dos tribunais judiciais, nos últimos anos, tem se firmado pela possibilidade do reconhecimento da reafirmação da DER judicial com efeitos financeiros desde o momento que nasce o direito, desde a data de início do benefício, quando esta data de início do benefício restar fixada anteriormente ao ajuizamento da ação e na constância, na tramitação, durante a tramitação do processo administrativo previdenciário. Então vejo que conhecer a reafirmação da DER hoje, do ponto de vista administrativo, é importante não apenas para o processo administrativo, mas também para as questões que envolvem aí o tema 995 do Superior Tribunal de Justiça, a reafirmação da DER judicial. Pensando nessa quantidade de informações que a gente passa a receber com diversas normas tratando do tema, eu construí uma divisão da reafirmação da DER administrativa em 3 grandes grupos para facilitar a compreensão do tema e queria compartilhar com vocês. Entendo hoje que temos 3 modelos, 3 tipos de reafirmação da DER na via administrativa. O primeiro modelo, o primeiro tipo de reafirmação da DER na via administrativa é aquele que está previsto no artigo 33 da portaria 993 da DIRBEM do INSS de 2022. O artigo 33 diz que cabe ao INSS conceder o melhor benefício e que essa análise e oferta do direito ao melhor benefício não se restringe apenas naquelas situações em que haja o direito a 2 aposentadorias na DER, mas também quando haja o direito a uma aposentadoria na DER e uma posteriormente à DER, até a data do despacho do benefício, a conhecida DDB, né? Ou até mesmo nas hipóteses limites em que não há nenhum direito a ser tutelado no momento da DER, mas após a data de entrada e também tendo como limitador a data do despacho do benefício, surge o direito à aposentadoria. Nesses casos, cabe ao servidor também avaliar essa situação, oferecer essa possibilidade para o segurado, e se o segurado manifestar interesse em usufruir dela, evidentemente que cabe então ao INSS conceder a aposentadoria, mesmo não tendo direito na data da DER. Vejam que poderosa que é a reafirmação da DER na via administrativa, nesse primeiro modelo que está previsto então no artigo 33 da portaria 993. Essa é a reafirmação da DER mais clássica na via administrativa. É a reafirmação da DER que vai ocorrer na análise inicial do benefício e que é um dever do servidor observá-la. Isso é muito importante, por isso que a gente está trabalhando aqui com a portaria 993 da DIRBEM do INSS de 2022, que é a portaria da análise inicial. Bom, superar esse primeiro modelo, esse primeiro tipo de reafirmação da DER, eu queria trazer um segundo tipo de reafirmação da DER, que é aquele que está previsto na portaria 997, também da DIRBEM de 2022, que é a portaria da revisão administrativa. A portaria 997, no artigo 12, traz a possibilidade da utilização da revisão administrativa para, dentro de um processo de concessão, garantir uma reafirmação da DER que não foi ofertada ao segurado quando da análise inicial. Vejam que interessante, isso está previsto ali no artigo 12 da portaria 997 da DIRBEM do INSS de 2022. Porém, a portaria 997 restringe a possibilidade dessa revisão apenas para aquelas situações em que o segurado que teve o seu benefício reconhecido na análise inicial não fez o saque da prestação ainda. Então não sacou o benefício, não sacou a aposentadoria, tampouco sacou a parcela do PIS ou do fundo de garantia que lhe é devido pela aposentadoria. Portanto, o segurado não consolidou a concessão administrativa. Nesse caso, é possível a utilização da revisão administrativa para adentrar no processo concessório e demonstrar que, na análise, o INSS errou
cabendo a definição do início do benefício e a aposentadoria devida naquele momento que, reafirmado a data de início desse processo, seria possível a concessão da aposentadoria de interesse do segurado, seja mais benéfica ou não, e também, evidentemente, limitado à data de despacho do benefício, ADDB. Então vejam que esse segundo tipo de reafirmação da DER ele tem restrições na norma administrativa. Ele não ocorre em qualquer situação. Eu posso revisar um processo concessório para efetivar uma reafirmação da DER que não ocorreu ou que não foi ofertado ao segurado apenas na hipótese do segurado não ter recebido as prestações e não ter sacado PIS e fundo de garantia, ou seja, não ter consolidado a concessão. Do contrário, a Previdência não reconhece esse direito ao entendimento autárquico de que se configuraria uma desaposentação, utilizar a revisão para esse fim. E por fim, temos o terceiro tipo de revisão, o terceiro tipo, de reafirmação da DER, que trago para vocês dentro de uma divisão construída por mim aqui, de 3 modelos de reafirmação da DER. Essa a mais completa de todas e que, de certa forma, escanteia as outras 2 primeiras, tanto aquela da análise inicial da Portaria 993, quanto aquela da análise revisional da Portaria 997. Trata-se da reafirmação da DER do Conselho de Recursos da Previdência Social ou da via recursal administrativa. Se o segurado, por qualquer razão, promoveu recurso administrativo, seja por uma junta de recursos ou por uma câmara de julgamento, e ele adentrar o ambiente recursal administrativo, ele pode usufruir do conteúdo que está previsto no artigo 22 da Portaria 996. Aliás, esse artigo é recente. Eu tenho ele aqui, quero fazer a leitura para vocês. Ele diz que, salvo o disposto em contrário no acórdão, e se houver autorização do interessado no requerimento, será verificada a implementação dos requisitos para mais de uma aposentadoria na data do cumprimento do acórdão. Vejam bem, caso que caberá a reafirmação da DER para a data de implementação do benefício mais vantajoso. E o parágrafo 1º, que foi recentemente incluído aqui no artigo 22 da Portaria da DIRBEM 996, que é a portaria do INSS que trata do recurso administrativo. E diz o parágrafo 1º, a reafirmação da DER somente poderá ser realizada até a data do cumprimento do acórdão. O artigo 22, com as alterações que foram trazidas a ele agora em setembro de 2023, digamos assim, modifica na portaria e coloca a portaria em sintonia com o enunciado número 1 do CRPS, que é um enunciado já histórico e que trata sobre o tema, e que lá no inciso 3º diz que, implementados os requisitos para o reconhecimento do direito em momento posterior ao requerimento administrativo, poderá ser reafirmada a DER até a data do cumprimento da decisão do CRPS. A redação original do artigo 22 limitava essa reafirmação da DER para a data do último julgamento ocorrido no CRPS. Podia ser requerida até a fase de cumprimento, mas teria o fato superveniente reconhecido, o tempo superveniente à DER reconhecido até a data do julgamento. Agora, com as alterações que foram feitas no novíssimo artigo 22, ele se iguala ao enunciado número 1, e o INSS, no momento que o recurso desce à autarquia para efetivar o cumprimento, deve avaliar o patrimônio previdenciário do segurado e, havendo tempo de contribuição superveniente à data de entrada do requerimento, que possa gerar a concessão de um benefício melhor ou um outro benefício que seja possível ser concedido ao segurado, deverá o servidor, então, informar ao segurado quanto a esse direito, que poderá, então, tomar uma decisão pela reafirmação da DER, que eu chamo de terceiro tipo, a reafirmação da DER recursal. Vejam que poderosa é essa terceira reafirmação da DER, porque ela praticamente rompe a barreira da data do despacho do benefício do processo de análise inicial e traz o limite para a reafirmação da DER para a data do despacho, também por parte do INSS, porém a data do despacho do cumprimento da decisão recursal, que foi oriunda, então, do Conselho de Recursos da Previdência Social. E expande sobremaneira a possibilidade dessa reafirmação. E isso vai ter impactos também na reafirmação da DER judicial, que eu vou falar num outro momento para vocês. Então, esses os 3 modelos, ou 3 tipos, uma classificação
que eu elaborei para facilitar o colega que está acompanhando, né, aqui esse vídeo, facilitar a compreensão desse tema que se tornou complexo pela quantidade de normas que hoje existem previstas com relação a ele. E basicamente eu concluiria dizendo que sim, hoje temos 3 tipos de reafirmação da DER na via administrativa, no processo administrativo previdenciário. A da análise inicial, que é regulada pela portaria 993, a da análise revisional de autotutela, que é regulada pela portaria 997, e da análise recursal, que é regulada pela portaria 996, também da DIRBEM do INSS de 2022. Espero que tenham gostado do vídeo, gostaria muito que voltássemos a conversar aqui sobre reafirmação da DER. Se tu quiser deixar um comentário, fazer algum questionamento, interage com o vídeo aqui abaixo nos comentários, tá bom? Um abraço, pessoal, até a próxima!